Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Eterna Aprendiz. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Diálogos, que traz às terças-feiras sempre um novo entrevistado ou entrevistada em bate-papos produtivos sobre questões da atualidade. E a edição de hoje presta uma homenagem ao Dia Mundial da Poesia, comemorado em 21 de março. Como o propósito dessa data comemorativa, instituída pela Unesco, é estimular a produção, a leitura e celebrar a poesia como forma de arte em todo o mundo, cá estamos nós com essa incumbência, na verdade um presente, de trazer no Diálogos de hoje lampejos de poesia pelo olhar da nossa multiartista Ivana Andrés. Bem-vinda, Ivana! Olha, bem-vinda, digo eu, viu, Pedro? Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui nesse grande programa do Eterno Aprendiz, que é o Diálogos. Muito obrigada. Bom, vai ser ótimo dialogar aqui com você nessa oportunidade, Ivana. Mas antes da gente começar, eu vou fazer uma apresentação sua. O tema da edição de hoje é Poesia e Vida Alternativa, um outro olhar sobre o mundo. Ivana é poetisa, atriz, dramaturga, artista plástica, cenógrafa e aderecerista em diversas montagens. É também cantora da MPB, tem participado ativamente de salões de arte, exposições individuais e coletivas. Como dramaturga, participou de inúmeras criações individuais, parcerias com outros autores e processos colaborativos. Integra o grupo Voz e Poesia, sendo responsável por grande parte das letras de música do grupo. Psicóloga e arte-terapeuta, ministra cursos e workshops em empresas, instituições, utilizando as artes plásticas e o canto como instrumento de crescimento pessoal e coletivo. Ivana também integra o elenco da Eterna Aprendiz. Então, como eu disse, né, Ivana, na abertura, uma multiartista, que muito vai iluminar aqui os nossos diálogos de hoje. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Pedro. É um prazer estar aqui, viu? Que bom. Para começar, vou colocar aqui a primeira, reflexão. Eu vou abrir nosso papo falando de como a poesia e a arte, elas em geral têm possibilitado a abertura de novos horizontes diante dessas situações difíceis que estamos vivendo, como é o caso da pandemia do coronavírus que nos assola atualmente, né? Então, a primeira pergunta: o que a poesia significa para você? Como ela tem se apresentado nesse período de quarentena? Olha, Pedro, ela tem se apresentado como uma espécie de tábua de salvação. É. Eu acho que a poesia, eu sempre fiquei muito inibida com a poesia, embora eu trabalhei muitos anos como letrista. E as letras de música são irmãs gêmeas das poesias, né? Elas são quase poesias. Tem Bob Dylan que fala que são poesias as letras dele. E eu tenho muitas composições com o Evaldo Nogueira. Então, quando surgiu a pandemia, eu caí assim numa tristeza e numa revolta de ver a questão do medo da doença, da morte, a consciência de ser uma pessoa privilegiada que pode se proteger através do isolamento. Então, eu comecei a escrever. E, como eu tenho um trabalho também como atriz, eu comecei, com a direção do Luciano, a interpretar alguns poemas meus, né, que eu faço até hoje, toda semana eu lanço um. Que são vídeos belíssimos, né? Diga-se de passagem, quem não conhece tem que conhecer. Aquilo se tornou quase uma necessidade, sabe? Eu chorava todos os dias de ver essa situação, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Que é uma situação de sofrimento e de morte. Então eu vou falar umas poesias nessa live, sabe? Que foi quando eu comecei a escrever poesia como poetisa, foi na quarentena, tem um ano. E eu estou agora quase organizando o meu primeiro livro, eu nunca esperava isso, sabe? Para falar a verdade. Então a poesia veio para mim como assim,
meu saco de pancada. Como diz o Ivan Lins, que o piano dele é o saco de pancada, ela veio como uma forma de eu me expressar e de eu desabafar, sabe? Uhum. E transmitir alguma coisa. Então, uma das primeiras poesias, que se chama Tempos de Isolamento, Uhum. são tempos de pessoas privilegiadas como eu que pode fazer um isolamento. Né? Eu Uhum. tenho consciência que é um privilégio. Com Nós certeza. seremos poupados, talvez, né? Então, é assim, tempos de isolamento são tempos fora de moda. A mesma roupa, folgados, camisões, o mesmo sapato, largos chimelões. O guarda-roupa guarda o que mostrar a quem não posso ver nem encontrar. Tempos de isolamento podem ser tempos de perdas. Castelos de cartas destruídos a um simples toque. De quem? Meu? Seu? Quem foi o Midas que fez o tão precioso ouro virar pó? Quem, de repente, me faz assim, isolada e tão só? Tempos de isolamento na certa são tempos de medo, de se viver no futuro mascarado de passado, com a única pergunta: quando isto vai passar? Com olhos e ouvidos tampados e o pânico de a força ser obrigado a mudar. Tempos de isolamento, enfim, não são tempos de respostas, metas certas, frases prontas na ponta da nossa língua. Se achávamos ter um dia respostas para tudo na vida, a vida vem e despreza a nós e as nossas respostas. Embaralha todas juntas e as transforma em perguntas. Esse foi Lindo demais, um dos muito meus bacana. poemas lá da época de abril, sei lá. Mas tem uma outra coisa também, além do privilégio da gente poder fazer a quarentena, existe o sofrimento de ver outros, sobretudo os mais vulneráveis, sendo atingidos pela falta de trabalho, doença, fome, loucura e morte. São os Uhum. mais atingidos sempre em todas as pandemias. Uhum. Então, existe a revolta. Uhum. E a tristeza e a revolta e a indignação de ver a pandemia e o sofrimento que ela acarreta Uhum. serem transformados numa fria questão ideológica, política, enfim, num pandemônio. Então, eu escrevi Pandemia e Pandemônio. Aham, Quer legal. ouvir? Quero, claro, vamos lá. Quando a pandemia se transforma em pandemônio, um voo cego de morcego vira conspiração. Teoria que coloca em suspeita e suspeição não a natureza largada, mal cuidada, maltratada, mas uma nação que para alguém mais convém ser a culpada. Quando a pandemia se transforma em pandemônio, a ciência deixa de estar entre as coisas chamadas confiáveis, devendo a todo momento se defender, se impor, se opor a questões comuns, tendenciosas e questionáveis, por mais que sejam desacreditadas e inacreditáveis. Quando a pandemia se transforma em pandemônio, a média, taxa ou platô da curva de contágios e mortes não mais causa tristeza, mas chega integrando outro rol, como aqueles números de bolsas de valores ou como vitórias em partidas de futebol. Quando a pandemia se transforma em pandemônio, os laços que unem os seres sociais são transmutados. O outro é radicalmente o outro, um ser descartável. Sua morte não é perda, mas algo até aceitável num mundo em escassez gerido pelo mercado. Quando, nesse mundo de barbárie e insanidade, em que um vírus é pretexto para se passar a boiada, se estamos tristes, deprimidos ou indignados,
que seja isso, o resgate da nossa solidariedade, empatia, civilidade, cultura ou humanidade. Nossa, lindo, muito bacana. Ivana, muito legal seus poemas, sua interpretação. A gente vê que, além, né, da poesia, tem também todo esse conjunto de outras possibilidades artísticas que você transita, né? As artes plásticas, o teatro, a música. E aí vou aproveitar, assim, fazer já um gancho para uma próxima pergunta. Como que você vê a importância, né, da arte e da cultura de uma forma geral, não só na construção desses novos olhares que estão aí tão belamente apresentados por você, mas inclusive também em outras formas de ser e de viver? Piedra, eu acho que o mais importante é trazer de volta os valores humanísticos, trazer de volta valores essenciais, como liberdade, justiça, bondade, beleza. A arte faz isso. Ajudar-nos a ser mais íntegros, mais coerentes e mais verdadeiros. É quando acontece o que eu chamei nesse poema de coincidências. Só um minutinho, eu vou fechar a porta aqui, viu? Tá bom. Tranquilo. Coincidências, às vezes, até acontece. E a gente nunca esquece. Quando o que a gente pensa é aquilo que se é. Quando o que a gente fala é aquilo que se pensa. Quando o que a gente faz é aquilo que se fala. Então surgem coincidências e algo no ar se condensa. Coincide com a essência da nossa própria consciência. E tudo, o mar, o ar e o vento, é o que a gente vive dentro. Quando a vida se enternece e dá a mão à candura, largando mão da aparência, tudo se torna essência. Tudo é pura consciência, tudo inteiro, integrado, como que vai ser um dia. E um dia foi no passado. A arte, Piedra, em suas várias manifestações, nos exige esses valores, essa coerência, sabe? Porque senão ela não é verdadeiramente uma arte, nem sai boa. Ela nos faz voltar a ter uma pureza que a gente tinha talvez na infância, quando a gente ouve o próprio coração. E aí eu vou trazer uma música que eu tenho, vou cantar a capela. Ótimo, ai que delícia. A música está no nosso CD, no primeiro CD. Tá. Ser um ser inteiro é ouvir o coração, ser ou não ser, eis a questão. Ser um ser inteiro é ouvir o coração, ser ou não ser, eis a questão. Ser um ser inteiro é saber quando, como, para que e para onde, com quem sim e com quem não. É sentir juntos corpo e alma, grupo, cidade, um planeta que cabe na nossa mão. Ser um ser inteiro é ouvir o coração, ser ou não ser, eis a questão. Ser inteiro é ser definitivo, definido e definível, direto e com direção. É saber pensar com sentimento, sentir com pensamento, vontade, fé e paixão. Ser um ser inteiro é ouvir o coração, ser ou não ser, eis a questão. Que linda! Nossa, amei! Bacana, parabéns, Ivana, muito legal, muito bonito. Artes, Piedra. E eu acho que eu assim, quis experimentar todas as artes, né? Ou muitas, não sei, né? Todas, é claro que não. Traz para a gente novas ideias.
E eu, então, vou trazer o que é para mim ideias, que também é um poema aí de uns meses para trás. Tá. Ideias. Ideias por si só não se realizam, nem serão outros que as nossas realizarão. Elas dormem inteiras numa só pessoa e podem sair assim, sem mais razão. Ideias por si só não se realizam, pois elas precisam de um semeador, que não só semeie, mas cuide do broto, do tronco, das folhas, da seiva e da flor. Ideias são únicas, indivisíveis, invisíveis quando um simples lampejo. Tantas vezes lúcidas, tantas vezes lúdicas, esperando apenas pelo desejo. Um dia, ideias servirão de bússolas que mostram caminhos, sendas, direções, que são sementes dentro de seus frutos, respostas que levam a novas questões. Um dia, ideias sairão da nossa cabeça e irão pulsar quentes em outra direção, fazendo surgir novas ideias que irão retornar para a nossa mão. É a mão que trabalha, que faz e acontece, que traça caminhos, que busca e enternece, moldando o futuro a partir de uma ideia e mudando o presente que a gente conhece. Iremos então saber que, no fundo, por mais que queiramos mudar este mundo, não se muda o mundo só com ideias. Porém, sem ideias, não se muda. Bacana, muito bacana. Falando em mudar o mundo, a gente conversou um pouco para preparar aqui o programa e a gente falou de vida alternativa, né? Que seria esse caminho aí, essa opção que você fez, né? Por esse, o que você entende por vida alternativa e como é que você chegou nessa opção de vida? O Piedra, eu, na verdade, devo dizer que eu sou formada em psicologia, né? Uhum. E até fui contemporânea da Nina, sua mãe. Sim. E lá nos anos 70 eu me formei e eu sempre tive uma convivência com a arte. Eu tenho o privilégio de ter nascido da Maria Helena Andrés, né? Eu falo que eu tenho o privilégio de ter nascido daquela barriga. Eu não só 6 filhos, mas Aham. muitos trabalhos maravilhosos. Uhum. A minha mãe é a grande artista da Aham. nossa família, é a grande artista, né? Uhum. Foi aluna do Guignard, do próprio Guignard, e depois traçou uma trajetória ímpar de muita criatividade, de muita alegria, Uhum. e é uma grande mãe, está agora com seus 98 anos, Aham. ativa, né? Você viu aí Eu numa vi a live há poucos live, dias, né? impressionante, realmente maravilhosa. Então eu tive esse exemplo, mas e a maioria dos artistas vive uma vida alternativa em todos os tempos, né? Uhum. E eu te digo, ô Pedra, é a melhor vida do mundo. Ela só tem um defeito: a carência de dinheiro. Uhum. Eu falo que caçaram o dinheiro do artista. Todo mundo devia ser artista e todo mundo devia receber por isso, para criar, para não só para si mesmo, mas para a comunidade, pelo bem comum. Né? Uhum. Muito errado, né, Pedro? E sempre foi. É. Mas aí eu sempre trabalhei com arte, tive uma escolinha de arte, muitos anos, 12 anos, comecei a trabalhar com 13 anos de idade. É Né? mesmo. Fiz um curso lá com o Rui Flores, não sei se você ouviu falar nele, e Aham. nós tivemos uma escolinha de arte durante muitos anos, e depois eu como psicóloga, trabalhei com arte-terapia. Uhum. Então, naturalmente, eu queria uma profissão que a gente tivesse o retorno do dinheiro. Uhum. Mas aí a arte-terapia me levou para a arte, e aí era o meu bom destino. Né? Aham. E eu também assisti a a trajetória da minha mãe, que é também uma vida alternativa e que Uhum. deu muito certo,
Tinha meu pai, que era um grande médico, né, cirurgião aí, cardiovascular, enfim. E a gente, então, foi assistindo. A arte era como se fosse uma irmã. Ela se sentava na mesa conosco, conversava conosco através da mamãe, né? Ela tinha voz, ela tinha entusiasmo pela arte, e tem até Uhum. hoje. Então, essa vida alternativa é aquela que está fora do sistema pré-estabelecido, do tradicional, né? E ela sempre traz um conflito entre segurança e liberdade, digamos assim, Uhum. né? A grosso modo. Uhum. Nós temos que driblar a falta de segurança, do dinheiro, né? Para ter o prêmio da liberdade e Uhum. da criatividade no momento que a gente quiser, da expressão, né? É isso que tem me feito bem, que tem me feito a poesia nesse momento, você não faz ideia, né? Aham. Então, eu tive três, três grandes mestres na minha vida. Eu já falei da Maria Helena, o outro foi o Luciano Luque, que é o meu marido, tem 30 anos, é um grande artista também, e está ele aqui. E 30 anos de muito amor, de muita alegria, e também o Evaldo Nogueira. São meus mestres. O Evaldo é uma pessoa que é um grande amigo, um irmão, tem mais de 30 anos que a gente tem essa parceria de música, e a gente tem muitas composições e formamos o Voz e Poesia, tem quase 30 anos, né? Uhum. Que viajou muito aí pelo Brasil. Nós tivemos algumas experiências fora do Brasil também, no caso eu e o Luciano, e sempre muito prazerosa, sempre um autoconhecimento. Então, Uhum. vale a pena, né? Já houve Eu tempo em que falo a assim, vida. eu falo assim, caçaram o dinheiro do artista, por quê? Porque se tivesse arte e dinheiro, todo mundo ia ser artista. Aham, com certeza. Você não acha, Pedra? Claro, eu também sou adepta Ia, demais. ia se desenvolver os seus dons e talentos. Todo mundo tem um artista dentro de si, né, Uhum. de alguma das áreas, que seja arte de cozinhar, que Isso. seja arte de um jardim, né? A arte estendida à vida, como diz a minha mãe, Uhum. é uma arte também. Mas existem as artes convencionais que são Uhum. maravilhosas. Então, eu estou aí desfrutando e tendo esse privilégio de, nessa encarnação, dar uma experimentadinha um pouco nela. Vários. Aham. E faz muita diferença na vida da gente, né? Já houve tempo em que isso foi muito mais valorizado, né, Ivana? E hoje não, a própria ideia de vida alternativa e de valorização da arte e da cultura tem sido cada vez mais Eu rechaçada. acho que nós estamos vivendo, Pedro, um momento de muita exceção, sabe? Não é o normal. Eu acredito que a gente vai entrar no normal aí, retomar o que estava o curso da vida e da cultura aí, que eu acho que isso é uma interrupção, sabe? Uhum. Hoje eu vi que a Lei Rouanet, ai, vai deixar de contemplar estados que estão fazendo lockdown. É esse o critério. Ai, não, É. então, assim, voltando ao trabalho do artista, eu escrevi, Uhum. eu escrevi um poema há poucos Aham. dias. Você não Ah. vai importar, não, hein? Não, de forma Chama-se nenhuma. especialista ou generalista. Por Legal. quê? Eu fiquei num conflito. Gente, eu não tenho pós-graduado, eu não tenho especialização, eu tenho tanta coisa, sabe? Porque eu acho, olha só, Pedra, eu sou de uma época, eu Uhum. sou de uma época, a minha juventude é de uma época, a gente se refere muito à juventude, a juventude é uma época de define o que a gente vai ser, né? Uhum. Em que o amador era o que estava pesquisando, o teatro amador era valorizadíssimo, era o Sim. teatro experimental, sabe? As artes plásticas. Agora, eu acho, sinceramente, que isso atende muito a reservas de mercado e Uhum. outras coisas. Enfim, eu Uhum. escrevi esse especialista e generalista, Ótimo, pode ser? legal.
Claro, vamos lá. Especialista ou generalista? Especialista, super especializado no detalhe do detalhe da beirada deste lado. Um ser profundo a escarafunchar o mundo do baú de fundo fundo de sua especialidade. Sempre com pressa, sempre super apressado, quase sempre um ser fechado, quase nunca alguém errado, alguém que em qualquer idade quer ser chamado de doutor, ou pelo menos de senhor, senhor de sua especialidade. Há um outro, a quem chamo generalista, que só quer saber de generalidades, faz o que quer na hora que tem vontade, e se não quer, assume sem culpa a santa vagabundagem. Faz muita coisa e é sempre um amador, sempre a exercitar os músculos de suas capacidades, de seus talentos, de seus dons e seus inventos. São invencionices, doidices, até mesmo criancices. Sempre é feliz, sempre vive rindo à toa. Sempre aprendiz, com um coração que voa, voando alto como um pássaro condor, mudando sempre como um grande sonhador. Este tal generalista é tantas e tantas vezes de si mesmo senhor e servidor. Nossa, muito, muito profundo, né? A gente pensar nessas questões, legal. Muito bom. Nós já estamos caminhando assim para o encerramento da nossa conversa, mas nós ainda temos mais, pelo menos, mais um tempinho para fechar, né, Ivana? Nosso programa passa rápido, o tempo voa, mas acho que a gente podia pelo menos pensar aí para a gente encerrar em que a gente pode, né, pensar para as pessoas que estão passando por esse momento difícil da pandemia, né? O que essas outras formas de olhar e estar no mundo que a gente conversou aqui hoje, né? A poesia, a vida alternativa, as outras artes, podem trazer como contribuição? Tá. Olha, Piedra, eu acho que este é um momento muito sofrido, é um momento de transformação, é um momento, talvez até um ponto de mutação de forma coletiva, sabe? Espero que sim, para o lado positivo. Ele deve ser vivido plenamente, com todos os seus sofrimentos e suas pequenas alegrias. E resgatar, principalmente, a alegria de viver com o outro. Para isso, eu trouxe a minha poesia Alegria. Tá. Você é Vamos pequenininha. lá. Uhum. Se a alegria é empoderamento surgindo de repente como o vento, agora ou em qualquer momento, lenta como um pressentimento, ou explodindo no grito de um rebento, de onde vem este sentimento? De qual distante lugar no pensamento se abrigou o exato conhecimento que me traria a ideia original, que abrigaria tanta poesia? Esta ideia original da alegria, ideia que leva a criar utopias? Se a alegria vem do imaginário, de encontros meus com outros vários, em que os afetos são palco, são cenários, não sou mais sozinho, e com certeza sou elo de uma sociedade e natureza. Pergunto então, qual é o objeto ou ser que eu, me ligando pelo amor, me leva à alegria? Cada um de nós sabe que a melhor resposta para um ser humano é outro ser humano. Com ele, alcançamos a alegria, momento máximo de nossa própria potência, momento eterno da nossa própria existência. Lindo. Acho que, inclusive, sintetiza a proposta aqui do programa Diálogos, né? Estamos aqui frente à outra, nessa troca que faz nossas vidas terem sentido e trazer tantas reflexões que sozinhas a gente não teria, né? Sim, sim, sem dúvida. Nossa, Ivana, pode falar. Eu que agradeço.
Muito bom Nossa, estar com você, Pedro. pois Muito é. bom, viu? Foi muito bacana, né? Assim, essa mistura desse bate-papo com, né, a poesia dizendo por si mesma, né? Todas essas Sim, questões que a gente colocou, foi um momento realmente único, né? E a gente, um prazer enorme, tenho certeza que para o público também que vai estar aí nos assistindo, com certeza trazer grandes reflexões, que é o papel da poesia, né? Então só tenho a te sim, agradecer sim. E por que isso. cada um aproveite essa quarentena para mudanças, para revisitar os sonhos que ficaram para trás, para rever os desejos, os dons, os talentos, se desenvolver. É o momento disso, é o momento de viajar para dentro, Isso. né? Uhum, com certeza. E aproveitar do contato com o outro também, né? E se você Contato tiver, verdadeiro. você passa umas fotos da nossa casinha no mato alternativa, que não tem luz elétrica e foi autoconstruída. Nós construímos com as nossas mãos, no Bacana. serrote e no martelo. Nós Tudo colocamos no vídeo. alternativo com muita alegria. E muito lindo, né? Esse trabalho aí feito com as próprias mãos e o Muito, resultado maravilhoso. muito. É o sonho do Luciano. Né? Muito Eu posso bacana. falar só uma frase? Uma Claro. frase? Me falaram que era um autor desconhecido, mas eu soube outro dia, sabe de quem que é? Ah, Do Lenin, olha, Vladimir Lenin. É preciso sonhar, mas com a condição de crer em nossos sonhos, de examinar com atenção a vida real, de confrontar os nossos sonhos com a realidade, para realizar escrupulosamente a nossa fantasia. muito bacana para encerrar com chave de ouro, né? Muito bom, obrigada, viu, Ivana? Agora eu Eu vou, que a gente vai agradeço, já Pedra. Eu que encerrando mesmo. agradeço Na a próxima, colaboração. obrigada. Na próxima terça-feira a gente volta com mais uma outra edição do programa Diálogo, sempre trazendo temáticas instigantes e convidados maravilhosos como você. Para quem quiser conhecer mais sobre a Eterna Aprendiz, eu vou deixar aqui então alguns endereços. O nosso site é o www.eternaprendiz.com.br. As nossas redes sociais, além do canal do YouTube, temos Facebook e Instagram, somos Eterna Aprendiz. No Instagram somos eternaprendiz.palestras e no Facebook e LinkedIn somos Eterna Aprendiz. Então é isso. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Até mais, Pedro. Eu que agradeço. Obrigada, Jana. Obrigada.